Esta manhã. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo 13, do versículo 9 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e não compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Amém? Podeis tomar assento. Mateus revela a palavra de Jesus, e ele diz: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E ele diz: a vós foi dado ver esse mistério. Então nós temos que buscar esse acesso para decodificar os mistérios de Deus. Se não tem, será tirado. E a palavra diz: se você ter, haverá abundância. É ter o quê? Ter essa habilidade para ouvir, para guardar e para poder caminhar com essa habilidade, ouvindo e vendo e entendendo o reino de Deus. Mas ele diz algo também que é preocupante: que aquele que não tem, ou aquele que tem pouco, ou pouco que tiver, lhe será tirado. Então, se nós vamos buscar o reino de Deus, nós temos que buscar com força, com paixão, para que ele venha aumentar, ter. A palavra ter está dizendo: você vai ter habilidade, e se dará com abundância. O que significa essa palavra ter com abundância? Você vai poder construir, você vai aumentar, você vai ter plenitude de tudo aquilo que você precisa. Então a palavra do reino, ela está à disposição, mas nem todos têm ouvido e têm olhos para ouvir e para ver. E por não ter ouvidos e nem olhos para ver, ou muitos, como diz a palavra, recebem de mau agrado, não recebem bem a palavra, tudo que tem vos será tirado. E só vai concluir quem tem, pois quem não tem será tirado. Então nós temos que ir nessa palavra e buscando, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Aquele que tem lhe será acrescentado, e ele vai ter com muita abundância. Jesus estava ministrando ao povo, e ele ministrava por parábolas, para que o povo pudesse entender o que ele estava falando, sobre o que ele estava falando. E ele usava as parábolas, dizia: olha, isso se parece com aquilo, ou isto se parece com o reino é desse jeito, para que as pessoas pudessem formar uma imagem e compreender o que ele estava falando.
O reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente, e a semente germina, e a semente ela cresce, vai dar frutos. Então ele estava dizendo, assim é o reino de Deus. Mas ele percebia que muitas pessoas ou não queriam ouvir de bom grado, porque muitos procuravam Jesus só pelos milagres, pelo momento, aquilo que ele estava precisando. Eu preciso de uma cura, eu preciso de um pão. E muitos procuravam Jesus exatamente por isso. Mas nós precisamos entrar no reino. Venha a nós o teu reino. Nós não podemos ter uma vida apenas suprindo as nossas necessidades. O Senhor quer estabelecer um reino, e é este reino que nós precisamos conhecer. Por quê? Para quê? Por que vai estabelecer o reino? Quem são os nossos inimigos? Quem tem lutado contra nós? Então a palavra, ela vem, olha, temos que ter, porque o que tem, terá em abundância. Precisa para se tornar o que Deus quer em você, que você tenha. Se Deus tem um propósito em estabelecer o seu reino, e nós somos chamados para, juntamente com Ele, estabelecer esse reino, nós precisamos ter o que Ele quer. Se você tem, faça com paixão, faça com alegria, faça com força. Veja como opera a palavra. Muitas vezes nós não entendemos a mesma palavra, ela vem para um ambiente, ela vem aos ouvidos de todos, e cada um vai receber de bom grado ou de mau grado. Era isso que Jesus estava ensinando. Olha, esse povo, eles ouvem, eles escutam ali, mas não recebem. Eles não guardam em seu coração, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Que cura era esta? Era apenas uma cura do corpo? Não, era uma cura emocional, uma cura espiritual. Esta cura, ela iria abranger todo homem. Então, a palavra, ela vem, e depende de como nós recebemos a palavra, como nós aceitamos a palavra, ela terá uma influência sobre a nossa vida. Veja o que acontece em Êxodo capítulo 9, no versículo de número 12, quando Deus fala com Moisés: olha, Moisés, eu te levanto agora, e você vai tirar o meu povo aqui do Egito, porque eu vou fazer coisas grandes, eu vou dar uma nação a eles, e eu quero que você tire eles daqui. Você vai ser o líder dessa caravana, você vai chamá-los e tirar eles daqui. Capítulo 9 de Êxodo diz assim, no versículo de número 12: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó, e dize-lhes: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. A mesma palavra Deus dá a Moisés e dá a Faraó. Porém a palavra diz que Faraó, ele endureceu o seu coração. Faraó não ouviu como o Senhor tinha falado. Ele não ouviu de bom grado, ele não ouviu com o coração alegre, e ele endureceu o coração. O que Faraó foi? Teimoso, obstinado. Faraó usou uma força contrária. Quando nós ouvimos a palavra, ou nós somos movidos pela palavra, ou formamos uma resistência para a palavra. Muitas pessoas, quando Jesus fala, eles não têm olhos e não têm ouvidos. Por quê? Cria em seu coração uma resistência. E por isso nós dizemos, pessoas de coração duro. Faraó foi exatamente isso. Ele ouviu a mesma palavra de Moisés, mas ele foi teimoso, ele foi obstinado. O Faraó usou uma força contrária. Moisés usou a força positiva. Eu posso, Deus me falou.
Então eu vou sair com o povo. E Faraó diz, não vai sair. Ele diz, ninguém vai impedir, porque Deus assim disse. Ele recebeu aquela palavra. Então nós temos que entender que ao receber a palavra, nós precisamos receber a palavra de bom grado. Porque então quem tem, terá muito mais e terá abundância. O que é abundância? Tudo que você precisa estará à sua disposição. Quando Moisés toma a decisão, ele recebe a palavra de Deus, ele vai para o deserto, ele vai percebendo que tudo que necessitava no meio do deserto, ele recebia. Isso é abundância. Isso é o que Deus vai fazer. Quando nós damos ouvido à sua palavra, tudo que nós temos necessidade no dia a dia, vai acrescentando, vai chegando. Agora, se nós endurecermos o coração, não recebemos bem a palavra, como o Faraó fez, Faraó ouviu a mesma palavra, o mesmo Deus tinha falado para Moisés, falou a Faraó. Porém Faraó recebeu de mau grado, endureceu o coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ele não ouviu, ele não quis saber. Ele diz, não, por essa palavra eu não vou. Abra a tua Bíblia, eu não vou deixar sair. Ninguém vai sair da minha presença, ninguém vai sair do meu domínio. Mas era Deus que estava falando. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 27. Diz assim, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. O que Jesus está falando? Que esse povo não tem ouvido e não tem olhos. E o que Moisés, ele via algo que ninguém estava vendo. Por isso Jesus está dizendo, olha, para vocês é revelado o reino. Então nós estamos vendo algo que a grande maioria não vê. Nós escutamos palavras que a grande maioria fechou o seu coração. Por isso, muitas vezes, nós somos vítimas de perseguição, porque a pergunta é, o que vocês estão vendo? O que você vê ir para uma igreja, ouvir uma palavra? O que você vê nisso? O que isso te beneficia? O que isso vai acrescentar à tua vida? Porque estão com o coração duro. Eles não entendem o reino, eles não entendem a palavra, eles não entendem quando Deus fala, eles não compreendem. E quando vem a palavra, recebe de mau grado, não se dedica a ouvir a palavra, não se empenha em obedecer a palavra. Então Moisés ouviu a palavra, e por ele ter ouvido a palavra, ele recebeu habilidade para caminhar no deserto. Se alguém já teve a oportunidade de ir a um deserto, sabe que é difícil. De noite é um frio terrível, pela manhã o sol já vem numa temperatura insuportável. Nós temos a oportunidade de subir ao Monte Sinai, estive lá 2 vezes, você sobe 11 horas da noite e é congelante. Mas 6 horas da manhã você subiu com tantas roupas, 6 horas da manhã você vai tirando as roupas de tanto calor que já está. Então não é fácil caminhar no deserto, mas Moisés recebeu o quê? Habilidade. Ele podia caminhar com o povo no deserto, porque ele recebeu habilidade. O que a palavra vai nos dar? Habilidade para vivermos nesses dias. Vencer tudo que nós temos que vencer. Então quando ouvimos a palavra, nos é acrescentado, vai dar habilidade. Quando ele chega diante de uma situação que não podia resolver, Deus abriu o mar. Todas as suas passagens serão abertas, porque você vai entender e estará compreendendo. Apóstolo Paulo, ele escreve primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo de número 18, ele diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quando você fala no poder da palavra,
A palavra da cruz, aquilo que o Senhor Jesus entregou na cruz. E a palavra da cruz é loucura. Loucura para quem? Para aqueles que já estão perecendo, para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que estão sem direcionamento. Então a palavra é loucura. A palavra da cruz, todas as palavras que foram ditas na cruz, ou a imagem da cruz, para muitos é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É uma maneira diferente de ver. Eles têm olhos, mas não vê. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Então o Senhor está dizendo que há um povo que Ele procura ouvir. Há um povo que Ele abre os seus olhos. Moisés caminhava como vendo o invisível. Muitas pessoas que iam atrás dele perguntavam: por que nós estamos indo? Por que nós estamos caminhando? Não é melhor voltar para o Egito? Não tinham olhos para ver. Mas Moisés caminhava como vendo o invisível. Moisés viu. Moisés estava vendo. Muitas vezes estamos caminhando, as pessoas nos perguntam exatamente isso. Por quê? O que você vê nisso? Por que você vai por esse caminho? Porque nós estamos vendo. Nós temos olhos e ouvidos abertos. Então a cruz é loucura para aqueles que já estão perecendo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. As pessoas estão perecendo, estão se perdendo, mas para nós que cremos, a palavra, ela tem poder, ela muda toda e qualquer situação. Esta mesma passagem, Marcos, o discípulo de Jesus, ele também traz uma outra palavra dentro do mesmo texto. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 4, no versículo de número 24, ele diz assim: e disse-lhes, no versículo de número 23 em diante: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Atendei, com a medida que medides, vos medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentada. Ao que tem, será acrescentado. Ao que não tem, será tirado. Quanto menos você busca, menos você vai ter. Porque vai perdendo, vai endurecendo o teu coração. Então quanto menos você busca entender a palavra de Deus, menos você vai tendo. Vai endurecendo, vai se afastando cada dia mais. E ele diz: ao que não tem, será tirado. Ele está dizendo: preste atenção, ouça isso, entenda isso. Olha, ao que tem, vai ser acrescentado, vai lhe dar mais habilidade. Mas ao que não tem, vai esfriar mais. Por que nós estamos vendo tanto esfriamento espiritual? Porque as pessoas não tinham. As pessoas não ouviam. As pessoas não viam. Mas para você que ouve e para você que vê, será acrescentado. Ele está dizendo, Marcos está dizendo: preste atenção, você será tratado de acordo com o uso que fizer das oportunidades. Da maneira que você mede, você será medido. Conforme você mede, você será medido. Então você será tratado conforme você usa as oportunidades que Deus vai te dando. As palavras que vêm vindo, as palavras proféticas, e você vai recebendo, e você vai caminhando. Então conforme você usa, você será medido. Se você está buscando bastante, se você está se dedicando, se você está pondo força naquilo que você está aprendendo, ou se você apenas recebe a palavra e ela se perde. Jesus está falando sobre o quê? Sementes que são lançadas, palavras que são lançadas. Uma cai na boa terra
E ela vai frutificar 30, 60, 100 vezes mais. Algumas outras caem no meio às pedras, no meio ao espinho, no meio ao caminho, são pisoteadas, os pássaros comem. No meio da pedra não tem terra suficiente, e ela até nasce, mas não germina. Então são as palavras. Como nós estamos recebendo a palavra? Nós somos uma boa terra, estamos recebendo a palavra, estamos cuidando, acolhendo a semente que nós recebemos. Se nós recebemos, haverá uma multiplicação, haverá uma abundância. A palavra que nós recebemos, ela é semente. E quando a semente nasce, germina, e ela frutifica e multiplica. Então ele está dizendo, olha, preste atenção sobre isso. Agora nós vamos para Lucas. Ele está usando a mesma passagem. Agora Lucas, discípulo do apóstolo Paulo, ele lê a mesma passagem, capítulo de número 8, versículo de número 18. Diz assim: vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. O que o apóstolo está dizendo? Olha, fique atento. A vocês que ouvirem, mais será dado. Preste atenção. Esses três evangelistas trazem semelhança em seus relatos. Mateus diz, conhecer. É necessário conhecer. Marcos diz, medir. E Lucas diz, ouvir. Aquele que tem acesso para decodificar mistérios e ter habilidade. Nós temos que buscar ter esse acesso, decodificar. Muitas coisas nos chegam e elas precisam ser decodificadas. Muitas coisas são ensinadas por parábolas. E nós temos que entender como é o reino de Deus. O que é a palavra de Deus. O que é servir a Deus. Senão nós vamos achando que servir a Deus é vir a uma igreja. Não, servir a Deus não é vir a uma igreja. É o reino nascer dentro de nós. É entender o reino. A voz é dado os mistérios. Há muito mistério. Há muitas coisas que não foram reveladas. Há muitas coisas que hão de ser reveladas. Nós estamos vivendo tempos que muitas pessoas estão cegas e estão surdas. Ainda que esteja à sua frente, ainda que o mal esteja se revelando, ele não consegue ver, não consegue entender. Então nós temos que abrir os nossos olhos, entender o que acontece no mundo, o que está para ser gerado nesses últimos tempos. Nós temos que entender a palavra. Então nós vamos ter a plenitude. Aquele que tem acesso para decodificar mistérios e ter habilidade, o que ele tem? Ele tem a plenitude. Ele consegue ter todo o processo. Abra a tua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. O que Paulo está dizendo aqui? Não pela nossa vista natural. A nossa vista natural está funcionando. Os nossos ouvidos naturais estão ouvindo. Mas não estamos conectados com o reino. O que Jesus dizia sobre a multidão que acompanhava? Olha, se cumpre neles a palavra do profeta Isaías. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Não ouvem o quê? A palavra do reino. Não veem o quê? Aquilo que o reino mostra. Então, Paulo está dizendo, porque não andamos por fé, e não, nós andamos por fé, e não por vista. O que fala de Moisés? Que Moisés, ele caminhou como vendo o invisível. Todo o povo que estava com ele não conseguia ver, mas ele ia porque ele estava vendo. Ele conseguia pela fé ver
aquilo que as demais pessoas não conseguiam ver. Os cristãos jamais devem andar de acordo com as impressões e percepções produzidas por seus sentimentos. Eu não estou sentindo. Sabe, nós por muito tempo nós tivemos cultos que nós falávamos que era Deus, cultos de emoções, sem conhecimento, sem entendimento, e a pessoa dizia: eu estou sentindo Deus, mas são emoções que quando sai ali na porta, acabou. Nós temos que trazer a palavra dentro do nosso coração, porque a palavra que vai germinar, a minha palavra é espírito e é vida. O reino não é apenas um momento. As emoções estão vinculadas ao natural. O espírito está vinculado a Deus. Então Mateus diz: conhecer. É necessário conhecer. Se você não conhecer, você não vai conquistar. A vós é dado conhecer. Quando Mateus repete essas palavras de Jesus, ele diz: olha, a vocês foi dado o conhecer, o conhecimento. Vocês têm o conhecimento. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? E respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer. Porque para vocês foi dado o conhecimento, mas eles não têm. Eles ouvem e não percebem. Eles olham e não veem. Então há um diferencial em tudo isso. A vós é dado conhecer. Como você confia em Deus? Porque você conhece Deus. Nós só confiamos em quem nós conhecemos. Como eu vou depositar minha confiança em um Deus que eu não conheço? Por isso que muitas pessoas estão perdidas, porque não têm um conhecimento de Deus. Não conhecem Deus, não conhecem a essência de Deus, não teve uma experiência com Deus. Então havia muitas pessoas. Nós muitas vezes nos preocupamos com multidões. Jesus nunca teve a preocupação de multidão, mas ele tinha a preocupação de ensinar. Uma pessoa muda uma geração. Moisés foi levantado em meio a uma geração incrédula. Toda a geração ouviu. Todos os hebreus que estavam lá no Egito entenderam o que Deus falou? Não. Moisés entendeu. Faraó, que era um grande, entendeu? Não. Ele endureceu seu coração. Então, a vós é dado conhecer. Como que nós vamos vencer o mundo espiritual? Conhecendo a Deus. Se nós não buscarmos e não tivermos o conhecimento de Deus, as palavras, elas são mais uma palavra apenas. É mais um culto. É mais uma reunião. Hoje eu vou. Mas não é o quanto você vem à igreja, é quanto você absorve da palavra. Quanto você guarda da palavra. Quanto ela faz diferença na sua vida. Quanto ela modifica a tua vida. Porque a palavra de Deus, ela entra para mudar o homem, para transformar o homem. Não é reuniões, mais reuniões e tantas reuniões. É conhecer, é entender, é aquilo que Jesus queria mostrar aos seus discípulos. Aquilo que Jesus estava mostrando, e ele diz: a multidão não conhece, mas vocês conhecem. Vocês têm andado comigo. Vocês precisam andar comigo. Por isso os discípulos, ao andar com Jesus, disse para ele: nos ensina a orar. Não há um povo que ore tanto como o povo hebreu. Não há um povo que ore tanto como os árabes, como os judeus. São povos que oram 3, 4 vezes onde estiver. Ele não se importa com ninguém. O árabe, ele não se importa com ninguém. Eu estive em Israel e algo muito interessante. Eu cheguei numa loja, a pessoa estava me atendendo, aí fez a chamada para oração. Ele disse: o senhor vai ficar aí? Toma conta da loja. E saiu.
Foi para a oração. Nós que não temos esse entendimento de oração, mas esse povo que sabia tudo de oração, chegou para Jesus e disse: nos ensine a orar. Porque nós entendemos, vendo e te conhecendo, que nós não sabemos orar. Porque a oração de Jesus era diferente. Jesus orava e acontecia. O que nós precisamos? Aprender a rezar, aprender a repetir palavras. Muitas vezes a gente vem ao culto e o pregador se empolga e diz: repete isso, fala aquilo, diga ao irmão que está do teu lado. Sabe, é uma tentativa de que a pessoa preste atenção. Mas a palavra, ela tem que entrar em nosso coração. Em nosso coração. Se ela não entrar em nosso coração, Cristo não reina. O reino de Cristo não está em nós. E mesmo que nós estejamos vendo, nós estejamos ouvindo, nós estamos vendo coisas naturais, coisas passageiras. Muitas vezes a igreja se preocupa com coisas passageiras. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos. Fim de papo, acabou. Será perseguido? Será perseguido. Não tem que chorar, não tem que se lamentar, tem que conhecer a palavra. Tem que conhecer a palavra. Porque a palavra diz: vocês são mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Então nós estamos entrando em algo que nós já sabemos que nós vamos vencer, que nós vamos conquistar, que nós vamos além daquilo que nós estamos vivendo hoje. Profeta Oséias, capítulo 6, ele fala a um povo que Deus tem grande amor por eles, como tem por nós. Capítulo 6 ele diz assim: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. O que ele está dizendo? Olha, voltemos para Deus. Vamos voltar para Deus. Vamos voltar a buscar a Deus. E prossigamos em conhecer o Senhor. Qual é o nosso caminhar? Voltar para Deus. Em tudo isso que está acontecendo, o que é necessário para vencer? Voltar para Deus. Buscar a Deus de verdade. Não buscar Deus de religiosidade. Não buscar a Deus com carteirinha. Eu sou dessa igreja, eu faço parte dessa igreja. Buscar o reino de Deus. Conhecer. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dEle. Ressurreição, vida eterna. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer. Ir avante. Agora, graças a Deus, eu já sirvo a Deus. Não, precisamos prosseguir. Tem muitas coisas a serem reveladas. E vai ser revelada a quem? Ao mundo? Não, o mundo está surdo e o mundo está cego. É isso que o mundo está. O Brasil como está? Surdo e cego. Numa disputa eleitoral que não leva a nada. Numa disputa de política que nós sabemos como termina. Corrupção. Porque o homem é corrupto. Esse não tem corrupção. Mentira. Onde tem o homem, tem a corrupção. Onde está o homem, tem o engano. Onde está o homem, tem ânsia pelo poder, desejo pelo poder.
O homem só é transformado pela palavra de Deus, por aquilo que Deus Ele vai colocar em nosso coração. Então, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que vai acontecer? Haverá abundância. Então ele diz: a alva é certa, a sua saída é certa, a sua vinda é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Ele nos virá como a chuva, ele nos virá como algo que amolece a terra, faz germinar a semente. Ele nos virá dessa maneira. Não diz que ele é a chuva. Quando Jesus usa a parábola, ele diz: isto se parece com aquilo, para que as pessoas entendessem. Então a Bíblia é simbologia, a Bíblia é parábolas, a Bíblia ela nos leva a despertar a nossa mente. Então ele virá como? Como chuva. Quando a chuva vem na terra seca, logo brota. Quem é do Nordeste sabe, né? Quando cai uma chuva, aquela terra que estava seca, logo começa a brotar. Então nós somos uma terra seca, precisando de chuva. E ele virá como chuva. Se você entender a palavra, se você ouvir a palavra, se você ouvir a palavra de bom grado, se você se esforçar nesta palavra, você vai receber a bênção de uma nova vida. Então conheçamos e prossigamos. O que ele está dizendo? Esforcemo-nos, e ele virá como chuva, o conhecimento revelado do Senhor. Deus quer se revelar à nossa vida, Deus quer se revelar aos seus, mas muitas vezes nós agimos como Faraó. Ouvimos, vimos o que Deus tinha feito. Ele viu as pragas, viu todas as pragas. Nós temos visto as pragas. Será que isso tem nos convertido? Não. Tem endurecido o nosso coração. Muito interessante que quando começou a pandemia, as pessoas falaram: nós sairemos uma sociedade melhor. Passado 2 anos, você acreditou? Não. Eu até acreditei, né? Mas estamos vendo que não. Estamos piores, mais egoístas, muito mais. Esquecemos de Deus. Havia pessoas que buscavam a Deus, hoje não está buscando, ainda que não tinham entendimento, mas podia ser atingido pela palavra. Hoje endureceu completamente. Não quero, não preciso de igreja, não preciso ouvir a palavra. Não, endureceu, encruou. O pouco que tinha lhe foi tirado. Não tem mais forças de sair da sua casa e ouvir uma palavra. Não tem mais o desejo de uma mudança. Nós vamos morrer mesmo. Vai acabar tudo mesmo. Perdi fulano, perdi ciclano. É a vida. É a vida. É a vida. O pastor orou e não curou. Se dependesse do pastor, ou dependesse dos apóstolos, eles estariam vivos. Depende de Deus. O homem tem o seu tempo determinado. Até que se cumpra o propósito de Deus na vida do homem, ele estará entre nós. Cumpriu, Deus vai levá-lo. Não depende. Mas Deus não quis curar. Deus é eterno. Há uma eternidade. Não há os 50, 60 anos que nós vivemos aqui nessa terra. Jesus viveu apenas 33 anos. Em 3 anos, Ele mudou a história da humanidade. Em 3 anos. Não é se eu tenho 100 anos, não é se eu vou viver 150 anos. É o que eu vou fazer com a minha vida. Em 3 anos, Jesus mudou a história. Se nós estamos aqui hoje, porque impactou 12 homens. E esses 12 homens sofreram, tiveram mortes, tiveram tantas coisas, por uma palavra que entrou em seu coração. Por uma palavra. O homem, ele só resiste se ele tiver uma palavra forte no seu coração.
O homem só vence se no meio do caos ele tiver uma palavra forte em seu coração. Se ele guardou uma palavra, se ele acredita naquela palavra, se ele confia naquela palavra. Agora, se o homem em vida diz: morreu, acabou, vai morrer logo. Não ficará em história, não ficará em memória. O que diz a palavra? O justo ficará em memória. Nós temos que procurar sermos justos diante de Deus, sermos justificados pela sua palavra. Veja o que diz Daniel, capítulo 11, versículo 28 em diante, dizem assim: então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouve, e tornará para a sua terra, no tempo determinado, tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra eles navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá os que tiverem abandonado a santa aliança. O que é uma aliança? Davi está falando que haverá um povo que vai voltar com muitas riquezas, mas ele será atacado, e ele vai se indignar contra quem? Contra Deus. Hoje nós estamos acreditando em riquezas. Se nós perdemos os nossos bens, nós vamos culpar Deus. Mas Deus não cuidou de mim, Deus permitiu isso. Quantas pessoas hoje se revoltaram contra Deus e estão acusando Deus? Mas Deus não cuidou. Versículo 31 diz: e braços serão colocados sobre eles, que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Haverá um povo que vai se afastar de Deus, haverá um povo que vai se indignar contra a santa aliança, vai se indignar contra a aliança que você tem. Deus fez uma aliança com você, e você agora virou as costas, se voltou contra Deus. Então tornará para a sua terra com muitos bens, mas vai perder. É isso que a palavra está dizendo. Porque quando você fecha os seus olhos, tudo que você conquistou fica aqui, para a briga dos que ficaram, para a briga dos que ficaram. É muito interessante nós, pais, porque eu me coloco nessa posição. Preciso deixar algo para os meus filhos. E aquilo que nós deixamos para os nossos filhos é para eles brigarem. Não é para abençoá-los, é para brigá-lo. Mas eu já dei uma casa a cada um. Engano. Porque o coração do homem é perverso. Ele não se contenta em ter, ele quer que o outro não tenha. A maior briga é para que o outro não possua, que o outro não tenha. É um coração endurecido, um coração invejoso, um coração cheio de mágoas, de ressentimentos. Mas quando o homem conhece a Deus, e Daniel está falando o quê? Do homem que se afastou da aliança. Porque virão contra eles de navios. Por que Daniel estava usando navios? Porque era mais veloz na sua época. Se fosse hoje, ele iria dizer: virão contra você de foguetes. Porque nós conhecemos foguete hoje, ele não conhecia. Então ele usava um navio. Virão contra você de navio. Hoje a palavra está dizendo: virão contra você, contra os seus negócios, de foguete. Será muito rápido, você não se percebe. Mas versículo 32 ele diz: e aos violadores da aliança, eles com lisonjas perverterá. A um povo que não tem ouvidos, a um povo que não tem visão, eles vão perverter a aliança com lisonjas. O que o povo... Eu como pastor recebo muita influência, muita palavra dizendo assim: pastor, prega o que o povo quer ouvir. Às vezes a tua palavra é muito dura.
Quando você prega duro, o povo vai embora. Prega o que eles querem ouvir. O que o povo quer? Ser massageado no seu pecado. Lisonjas. É isso que Daniel está dizendo. E os violadores da aliança, eles com lisonjas perverterá, não falará a verdade. Porque muitos, quando Jesus falava, iam embora. Palavra dura. E Jesus dá para os seus discípulos e diz: vocês querem ir também? Vai com eles. Mas os discípulos responderam: onde encontraremos palavras como essa? Palavra que cura, palavra que confronta, palavra que traz alegria. Essa é a palavra que nós temos que pregar. Parece que ao primeiro momento nada é bom. Por isso que muitas pessoas vão para a ilusão. Por isso que Faraó, com todo o reino que ele possuía, ele endureceu seu coração. Se eu deixar os meus escravos embora, eu vou falir. Eu vou perder. Quantas decisões nós tomamos pelo medo? O medo é o pior conselheiro que nós temos. O medo. O medo é o pior conselheiro. Não vou na igreja porque na igreja eu posso ficar doente. É o pior conselheiro que eles usaram nesse tempo. Você ia no mercado, você ia ao campo de futebol, ia em todo lugar. Mas na igreja entrava com pavor. Parece que o único lugar que tinha vírus era na igreja. A semana inteira pegava metrô, ônibus, superlotado. Mas na igreja vinha com temor. Uma estratégia para tirar você da igreja. E quem não viu? Quem não tinha olhos. Quem não ouviu? Quem não tinha ouvidos. Esse povo não tem olhos e não tem ouvidos. E acredita em palavras lisonjeiras. Estamos cuidando da vida. Tudo pela vida. Tudo pela vida. Tudo pela vida. Uma vida vale muito. Essa semana tiraram a vida de uma criança que estava no ventre da mãe. Esse mesmo povo que diz que lutou pela vida. Uma criança formada, tira. Mas ia trazer um trauma para a mãe de 11 anos. E o trauma que criou quando tirou aquela criança? Converse com mulheres que já praticaram aborto. Você vai ver o trauma que se carrega. Eu conheço uma pessoa que todo ano ela coloca no seu Face: hoje a minha filhinha faria tantos anos. Não está mais entre nós. A mãe nunca esquece o filho que gerou. Nunca esquece. Mas nós estamos com palavras lisonjeiras. Precisamos mudar a Bíblia. Olha, precisamos mudar a Bíblia. Deus ama todo pecador, mas Deus abomina o pecado. Não é você que Deus odeia. Não é a mim que Deus tem ira. Ele tem ira contra o meu pecado. O meu pecado tem que ser tirado da sua face. Quando Ele olha para nós, Ele tem que ver Cristo em nossa vida. Então a palavra tem que entrar em nosso coração. Não é vir à igreja, não é ser mais um crente, não é mais ser um religioso. Não é ser levado por momentos. Vai porque você está enxergando o invisível. Você está ouvindo o que ninguém ouve. Você vê o que ninguém vê. E Daniel continua e diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quem é o povo que vai ser forte? O povo que conhece o seu Deus. Como você vai vencer todos os ataques que vierem? Conhecendo Deus. Se você não conhecer Deus, se você apenas conhecer uma religiosidade, você é fraco. Então, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O que é uma proeza? É algo que é difícil de um ser humano fazer. É algo que vai além da minha capacidade. É algo que vai além. Algo que eu nem imagino. Esse é um ano de maravilhas. Por que é um ano de maravilhas?
Quando dei a palavra anos de maravilhas, muitas pessoas disseram: mas como vai ter maravilhas em um ano tão difícil? É por isso que será um ano de maravilhas, porque no meio do caos, Deus vai trazer bênçãos. Quando você olha e não tem saída, Deus abre o mar. Quando não tem alimento, Deus envia os alimentos. Isso é um ano de maravilhas. Um ano de maravilhas não é porque todo mundo está numa boa. O país não continua ruim, as pessoas continuam. Não. Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. De quem entendeu a palavra e de quem não entendeu a palavra. É isso que os discípulos estão dizendo. Olha, há uma diferença. Tem pessoas que o pouco que tem, vão perder. O pouco que tem. Você tem um pouco de sabedoria, vai perder. Vai se tornar obstinado, vai se tornar um coração duro, não vai dar mais crédito à palavra, vai fazer coro com todos aqueles que querem a destruição da aliança. Mas por quê? Porque você se tornou obstinado, ouviu e não entendeu, viu, mas não teve discernimento. Então é um tempo de se esforçar, é um tempo de entender o que é necessário para fazer. É um tempo de buscarmos aquilo que o Espírito, Ele tem para nos dar a cada um de nós. Aquilo que o Espírito, Ele quer trazer aos nossos corações. Cada um dos apóstolos, cada um deles, dos discípulos, eles traziam uma maneira de você prosseguir, de você chegar. Com a medida que medires, vos medirão. Então cada um, ele tinha uma posição. Olha, temos que conhecer, temos que medir, temos que ouvir. São as três coisas que nós precisamos fazer: conhecer, medir e ouvir a palavra de Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, fale com Deus nessa manhã. Algo que precisa ser tirado: as escamas dos nossos olhos, os comichões dos nossos ouvidos, para que nós possamos ver o mundo espiritual, para que nós possamos ouvir o mundo espiritual, que nós tenhamos essa habilidade, que nós tenhamos a habilidade de ouvir a palavra, e a palavra cair numa boa terra, e ela germinar, e ela ir além. Não estou dizendo para que você seja um religioso, mas estou dizendo que a palavra do reino precisa entrar em nosso coração. Permita, haverá abundância. Tudo aquilo que você tem necessidade, você vai ter na plenitude. Deus vai te dando direcionamento, Deus vai te guardando, Deus vai te abençoando, Deus vai te elevando. Confia no Senhor. O povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece Deus, confia em Deus. Então será como chuva, será como bênção. O povo será forte, o povo fará proezas. É isso que Deus espera de você, que você conheça a palavra, que você não seja apenas um ouvinte, mas a palavra esteja dentro do teu coração, ela esteja frutificando dentro do teu coração. Peça ao Senhor nessa manhã: Senhor, é isso que eu quero, Pai. Eu quero ter em abundância. Eu quero possuir, Senhor, esta habilidade de caminhar no mundo espiritual, quando a minha volta é deserto, quando a minha volta é tristeza, é angústia. Senhor, a tua palavra é semente, Pai. Senhor, prepara o nosso coração para a tua palavra. Senhor, remove as pedras. Senhor, a terra que foi pisada, Senhor, e ali não germina mais nada. Senhor, olhe os nossos corações agora. Senhor, prepara, ara, Senhor, nosso coração. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Tira aquilo que não é necessário. Arranca as ervas daninhas que no processo foram plantadas. Senhor,
ara a nossa terra, ara o nosso coração, que a boa semente, ela possa cair, e cada semente ela germinar 30, 60, 100 vezes mais. Senhor, é o que nós te pedimos nesta manhã. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, revela ao nosso coração, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.